Ok, vou resolver a questão 78 da prova VUNESP. Três esferas X, Y e Z, feitas de materiais diferentes e de massas iguais, estavam inicialmente à mesma temperatura ambiente e foram mergulhadas simultaneamente em água pura em ebulição, até entrar em equilíbrio térmico com a água. Em seguida, foram retiradas da água e deixadas sobre uma superfície isolante até voltar à mesma temperatura ambiente. Os calores específicos dos materiais das esferas são Cx, Cy e Cz, de modo que o calor específico de X é menor que o calor específico de Y, que é menor que o calor específico de Z. Com os resultados desses experimentos, foram construídos o gráfico 1, relativo ao aquecimento das esferas até a temperatura de ebulição da água, e o gráfico 2, relativo ao resfriamento das esferas até retomarem a temperatura ambiente. Considerando as trocas de calor e temperatura ocorridas a taxa constante, a representação do gráfico 1 e 2 é... Ou seja, o que temos aqui? Temos três esferas de massas iguais, porém de materiais diferentes. Ambas estão na temperatura ambiente. Correto? Inicialmente eu vou pegar essas três esferas e mergulhar elas num tanque de água fervente. Fazer as bolinhas aqui que está fervendo a água. E a gente sabe que a temperatura quando a água está fervendo, ela é de 100 graus Celsius. Esperando as três esferas entrarem em equilíbrio térmico com a água fervente, a gente retira essas esferas e coloca numa superfície isolada até retornarem de novo à temperatura ambiente. Que está aqui a superfície de isolamento. Está sobre uma mesa. A temperatura final aqui é a temperatura ambiente. O que acontece nesse caso aqui? A gente tem essa fórmula aqui, que a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico do material vezes a variação de temperatura. Um mnemônico que é fácil de para saber essa fórmula é o macete. Ou seja, o que temos aqui nessa situação? A nossa taxa, ele falou que é o fluxo constante, então a quantidade de calor é a mesma para as três esferas, a massa das esferas é igual e a quantidade de temperatura também. A única coisa que varia é o calor específico das três esferas. Que nesse caso aqui, que ele falou que na esfera, o calor específico da esfera X, ele é menor que o calor específico da esfera Y, que ele é menor que o calor específico da esfera Z. Tá, mas o que seria o calor específico? Vamos fazer um experimento mental. Imagina, todo mundo já cozinhou, já ferveu uma água na sua vida, para nem que fosse para fazer um miojo, correto? Ou seja, a gente tem aqui, separa um certo volume de água numa panela e a gente coloca ela no fogo. Certo? A temperatura, quando a gente coloca, ela está numa temperatura inicial, que é colocar a temperatura ambiente.
E a temperatura aqui vai ser um θ ambiente. E a gente tem que esperar essa água ferver. Que ela vai até uma temperatura final de 100 graus Celsius. E a gente marca quanto tempo esse certo volume de água demorou para chegar até 100 graus Celsius. Correto? Ela vai demorar um certo tempo. Vou chamar esse tempo. Tá, vou colocar para ficar mais fácil aqui, em vez de confundir os dois negócios, temperatura eu vou colocar como T maiúsculo e aqui T maiúsculo. E ela vai ter uma certa quantidade de tempo, 1, correto? Para demorar para essa água ferver. O que acontece se eu jogar sal nessa água? Quando eu jogo sal dessa água, eu estou modificando o calor específico dessa solução. Ou seja, quando eu jogo sal da água, eu estou diminuindo meu calor específico da água. Que no caso do calor específico da água vai ser 1, quando eu jogo sal, ela vai ser um valor menor que 1. Se eu estou diminuindo o meu calor específico, eu vou diminuir o meu tempo o tempo que a minha água vai sair da temperatura ambiente para chegar até 100 graus Celsius. Então, esse novo, meu T2, ele vai ser menor que o meu T1. Não ficou muito claro? Tá, vamos pensar agora em outro exemplo. Quando a gente chega de manhã na praia, o que a gente observa? Que a areia do mar está fria e a água do mar está quente. A gente volta depois, meio-dia, o que a gente observa? Que a areia do mar já está quente, porém a água do mar está fria. Isso acontece por quê? Porque o calor específico da areia ele é menor que o calor específico da água. O que isso quer dizer? Que a areia ela consegue perder calor e ganhar calor com uma facilidade muito maior do que com a água. Ou seja, a incidência de calor na areia ela acontece mais rápido do que acontece na água. No momento que eu estou de manhã até de tarde, o sol incide sobre a areia e essa areia ganha calor específico. E essa areia ganha calor muito mais rápido, o que não acontece na água, porque quando a água, quando no caso aqui da água, ela ainda está quente do dia anterior e ela está perdendo calor muito devagar até chegar de manhã, até chegar de meio-dia ainda a água está fria, embora existe incidência de calor sobre ela. Ela só vai esquentar no final da tarde. Entendendo isso, a gente mata essa questão, porque se eu sei que o meu calor específico da minha esfera X é menor que o meu calor específico da minha esfera Y, que é menor que o meu calor específico da esfera X, a esfera X vai ganhar e perder calor muito mais rápido que a esfera Y, que vai ganhar e perder calor muito mais rápido que a esfera C, que é a esfera Z. Então eu consigo montar esse gráfico dessa maneira. Temos aqui o tempo e aqui temos a temperatura. Temos aqui a temperatura ambiente. E aqui temos que a água ferve a 100 graus Celsius. Então, a minha esfera X ela vai chegar a 100 graus Celsius muito mais rápido que a minha esfera Y, que por sinal vai chegar muito mais rápido que a esfera Z. Certo? E depois, na segunda etapa do exercício, que eu tô com que as minhas três esferas estão a temperatura de 100 graus Celsius e ela volta à temperatura ambiente, eu tenho que uma esfera X ela vai voltar para a temperatura ambiente muito mais rápido que a esfera Y e a esfera Z. Com isso a gente mata a questão.
Obrigado.